Bom, eu já estou com a doutora Renata Boteon, pediatra, recém-chegada na nossa cidade. Eu fico muito feliz quando nós temos médicos chegando na nossa cidade. E eu falo e falei sempre para vocês a respeito da área da saúde da cidade de Umuarama. É uma cidade que, em relação à saúde, cresceu muito. E muitos médicos preferem sair das cidades grandes e vir para o interior, que é mais calmo, mais tranquilo, principalmente quem tem filhos pequenos. E a Renata é uma delas, né? Ela veio de São Paulo, ela fez que nem o Denis, veio para Umuarama. Porque é uma cidade mais calma. Tudo bem contigo, Renata? Tudo bem, querida. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso estúdio, aqui na nossa casa. Claro, né? Não tinha que ser outro assunto. Nós vamos falar de bebês. O prazer é tudo meu. Você veio de que lugar? Eu sou de São Paulo, ali da região da Moca. E há quanto tempo você já está na área da pediatria? Eu sou médica há 15 anos, eu estou na área da pediatria, exclusivamente da pediatria há 8 anos. Nossa, você é tão jovem, mas já há tanto tempo assim, Renata. Nem tão jovem assim. Você tem filhos? Eu tenho uma menina de 11 anos. Que por sinal é linda. Eu já sabia, porque a gente almoçou juntos, viu? Bom, a Renata não vai ser a primeira, é a primeira de muitas, que ela estará no programa Nossa Casa, sempre que se fizer necessário. Eu espero contar com você, para que nós possamos ir tirando nossas dúvidas a respeito dos bebês. E até no restaurante Grill Baobá, nós estávamos lá conversando, e a respeito do calor e os bebês. Nós estávamos lá com a nossa amiga, né, que é a tua vizinha. Isso, Andréia. Exatamente, que ela tem um bebê lindíssimo. Tem, um bebê que é uma graça, vive sorrindo pra gente. Mas é mesmo, é isso que me encanta nele. Ele é uma gracinha, ele tá sempre sorrindo. Eu não vejo ele chorando. Não, é difícil mesmo. Um beijo para você, querida, que Deus te abençoe grandemente. Bom, as mães de primeira viagem, elas ficam apavoradas quando chega o bebê e o bebê não para de chorar. O bebê praticamente chora 24 horas. Nós vamos falar sobre vários assuntos, tá, gente? Nós vamos chegar no calor, vamos chegar em muitos outros assuntos em relação ao bebê. E elas ficam apavoradas, dizem que é a cólica dos 9 meses. Então, na verdade, assim, tem vários fatores que podem fazer o bebê chorar nos primeiros dias. A cólica realmente, que é a cólica do recém-nascido, ela começa a dar só por volta da 3ª semana, porque ela se dá pela formação da flora intestinal do bebê. Começa a alimentar? Começa a se alimentar, essa flora vai começar a se formar, então ela começa a dar por volta da 3ª semana. Antes disso, o bebê ele tem mais um desconforto por conta dele engolir ar toda vez que ele chora ou toda vez que ele mama. Principalmente quando ele mama errado, quando ele não veda o bico, o seio da mãe direito. Então ele engole ar, ele tem um desconforto. Mas daí as mães começam a perceber que o choro da cólica depois da 3ª semana e o choro dessa irritação é diferente. O choro da cólica é muito mais ardidinho, é muito mais... É estridente. Estridente, exatamente. Daí, a partir da 3ª semana, você vai ter essa formação de flora intestinal até o 4º mês de vida. Então, esses 4 primeiros meses, né, esses 4 meses, esse bebê pode ter cólica. E isso vai depender do tipo de flora intestinal que esse bebê forma. Por isso que tem bebês que têm mais cólicas e tem bebês que têm menos cólicas. Vai depender mais da formação de flora. Né? Porque muitas mães falam assim, não, esse vai até os 9 meses. Não. A cólica do bebê vai até os 9 meses. Até os 9 meses, a flora intestinal está bem formadinha. Na verdade, a cólica do recém-nascido até o 4º mês. Se isso persistir, daí tem que fazer uma investigação desse bebê. Tá? Agora, tem outros fatores que fazem o bebê chorar muito, né? Nós temos aí, então você tem, além do desconforto do bebê, você tem uma obstrução nasal que o bebê tem muito, que é até o 6º mês de vida, porque ele está aprendendo a respirar. E se é uma casa que tem muitas flores, muito perfume, muito... Carpê, tapetes. Exatamente. Essa criança, ela vai ter uma obstrução nasal e vai ficar mais irritada e vai chorar mais. Outra coisa que faz o bebê chorar muito também... bebês que têm refluxo. Às vezes não é visível esse refluxo, mas esse bebê ele tem uma queimação o tempo todo e pode fazer esse bebê chorar muito. E também, eu falo que para as minhas mãezinhas que o primeiro trauma da vida da gente é o nascimento. E
O bebê estava num lugar quentinho, onde não tinha dor, não tinha fome, e de repente ele começa a sentir tudo no mesmo dia. E nós temos uma mania muito errada que nós temos de pedir das avós, das tias, de falar: não acostume o bebê no colo. E na verdade esse bebê estava acostumado no colo 24 horas até aquele momento. Gostoso. Né? E ele é retirado desse colo na hora do parto. Então, você tem que fazer, na verdade, é desacostumar esse bebê desse colo. E isso para o bebê, às vezes ele chora simplesmente porque ele quer afeto e carinho. Então é um bebê que às vezes ele está trocando a noite pelo dia, ou ele está pedindo afeto e carinho e a mãe não consegue entender isso. Então você tem os tipos de choro, as formas de choro, para você identificar cada tipo de situação. Ai, gente, que coisa mais lindinha. Eu lembro que quando a minha segunda filha nasceu, a primeira, eu sempre falo, perdão da palavra, mas parece uma cobaia, né? Porque a gente aprende tudo com ela, com o primeiro filho. Então, claro que você procura fazer o melhor, mas quando vem o segundo, você já está bem treinadinha. Então, você já sabe muitas coisas. Mais tranquila também. Mais tranquila, exatamente, mais confiante. Então, eu lembro que quando chegou a minha segunda filha, quando ela chorava muito, muito, eu ficava na poltrona, né, com almofadas nas costas, derrapava um pouquinho o corpo, né, e deitava ela no meu corpo, de bruço. Gente, mas ela dormia, gostoso. Mas é exatamente isso que tem que ser feito. O ideal é que a mãe faça isso, o bebê só de fralda, e a mãe sem blusa, sem nada, para ter o contato de pele da criança com a mãe, ou com o pai, das pessoas mais próximas da criança, para que a criança se sinta acolhida. Né? E às vezes a mãe vai ver que o choro simplesmente para, né? Porque, com certeza ele para. Porque, na verdade, o bebê não entende quando a gente diz eu te amo, ele não fala português ainda. E a gente tem essa mania de falar eu te amo e não sei o quê. Mas o toque, o bebê ele precisa do toque, do cheiro, e ele precisa muito mais desse contato. E às vezes a gente tem tanto medo de acostumar mal o bebê, de acostumar o bebê no colo, e eu falo o seguinte: quanto tempo você vai segurar seu bebê no colo? 3 anos? 4 anos? Então aproveita, né? É verdade, né? Até nós estávamos comentando a respeito, né? De filho dormir, né? Com os pais, ou coisa parecida, e vai. Gente, mas é tão gostoso poder sentir o corpo dos filhos, né? Aquela coisinha tão pequenininha em você, né? O corpinho deles com o seu. Gente, quando eu vou para Cascavel, eu durmo com as minhas netas. E a mais nova, a Beatriz, tem 6 anos. Nossa, ela fica o tempo todo, aquela mãozinha pequenininha, sabe? Fazendo carinho o tempo todo, né? E eu te amo, vó. E depois ela faz a oração. Gente, olha, não tem coisa mais gratificante para uma pessoa. Eu sempre falo que ter netos. É mais Você vai ter, você vai ter. Não cheguei nessa, mas eu falo que eu tenho muitos filhos. Eu tenho a minha filha mesmo, mas é engraçado que eu falo que são os meus bebês. Os bebês que eu tenho no consultório, eu falo que são meus. Eu falo a minha bebê Alice, a minha bebê Giovana, a minha bebê... São todos meus. Você arruma um monte de filhos. Tenho, um monte de filhos. Engraçado como a gente tem uma relação. Eu tô aqui já há 7 meses, 8 meses. Eu tenho pacientes que o bebê tá em São Paulo, que a mamãe tá com uma gripe, ela ainda liga no meu celular. Ela fala: ai, doutora, quando é que a senhora vem aqui? Consulta por telefone. Não, quando é que a senhora vem aqui? Eu atendo em qualquer lugar, eu vou, porque assim, a gente também cria uma relação de proximidade com essa criança. Laços muito fortes. É verdade. Porque quando se diz a respeito filho, olha, gente, é o porém. Muitas mães falam assim: não, eu não posso, o nenê tem que chorar, deixa chorar, ele tem que aprender, não sei o quê, isso é manha. É o que eu tô falando, ele tem nem sempre é manha, né? Mas o bebê ele joga com a família. Desde recém-nascido, o bebê ele testa os pais e ele manipula os pais. Então, ele chora para conseguir o colo e daí ele chora toda vez que ele quer o colo. Isso é uma forma de manipulação. Não que esteja errado, mas é uma forma de manipulação. Chamar atenção. Exatamente. E muitas vezes o bebê ele tá querendo uma forma de manipulação. Quando é muito pequenininho, 3 meses, 2 meses, né, é mais uma manipulação quanto a colo. Você tem que saber às vezes deixar chorar, por exemplo, quando o bebê está trocando a noite pelo dia. Então, deixar chorar um pouco mais à noite, tentar acalmar tudo, mas deixar, e durante o dia acordar esse bebê o dia inteiro para que ele durma à noite. Então, você tem que fazer com que ele se adapte à sua vida. Agora, numa idade um pouco maior, eles vão tentar manipular você
diretamente. É o caso das comidas que a criança não come nada. Então as mães chegam no consultório e falam: doutora, o meu bebê só come doce. Quem é que compra o doce? Quem compra? Quem que viciou o bebê? Na verdade, não é que nem quem viciou. Todo mundo gosta mais do doce, gosta mais da comida preferida, né? Então, eu também. Se você chegar para mim e falar assim: olha, tem aqui... salgado ou doce? Tem arroz e feijão agora e um brigadeiro daqui a pouco. Eu também vou comer o brigadeiro daqui a pouco, né? Eu também. Então, isso é natural. E a criança sabe que ela não vai sentir a fome, porque a mamãezinha não vai deixar. Então, por que eu vou comer aquilo que eu não gosto? E isso é uma forma de manipulação. Não vou comer porque eu não vou sentir fome mesmo, então eu vou comer só o que eu quero. Não vou fazer porque minha mãe vai esquecer, porque ela vai estar mais preocupada com outra situação, ou porque ela vai estar brigar e se cansar de brigar comigo, então eu vou fazer o que eu quero. Então o choro, muitas vezes, que a gente chama de manha, são formas de manipulação, né? E daí compete aos pais colocar os limites. Não vai comer isso, não tem problema. Pega o pratinho, põe no micro-ondas, daqui a meia hora está com fome. Vai comer aquele mesmo pratinho. Não comeu tudo bonitinho? Daí sim tem o prêmio do doce. Mas se não, não vai comer o doce. Isso às vezes dói muito nos pais. Verdade. Né? E a gente às vezes não tem coragem de ser duro assim. Mas eu falo que o maior ato de amor é dizer não. Né? Porque é muito difícil dizer não. Só que é o que faz a gente criar o caráter dos filhos da gente, criar os filhos da gente na situação certa, né? Mas é muito mais difícil. Quando a criança nasce, a gente fala assim: se chorar, pode dar peito. Chorou, amamente. É certo? Tá? O bebê, ele não pode passar de 4 horas sem mamar. E cada bebê tem uma necessidade nutricional diferente do outro. Então, assim que ele nasce, ele ainda não sabe sugar totalmente, então ele às vezes suga muito pouco. Então ele mama muito pouquinho, porque o estômago dele é pequenininho, toda hora, porque ele sente a necessidade nutricional dele é muito grande. Então ele precisa de muito mais calorias, muito mais coisas. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que comem um prato enorme e são magras. Tem pessoas que comem um prato pequenininho e são gordinhas. E daí são necessidades nutricionais totalmente diferentes. E o bebê também. Tem bebês que precisam mamar toda hora. O estômago dele é pequeno e ele tem essa necessidade nutricional. E uma coisa também que a mãe não sabe, né? Se ele mamou o suficiente ou não. Exatamente. Então, o bebê chorou porque quer mamar, tem que dar mamar. Então, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, isso é necessário. E bebê que passa de 4 horas, ele pode ter hipoglicemia. Então, a gente nunca deve permitir que esse bebê... Tem bebê que não acorda, que dorme. Então, você tem que acordar o bebê para ele mamar depois de 4 horas. A minha segunda filha dormia muito. Tinha que dar banho, passar paninho molhadinho no rosto para acordar. E olha lá, ainda se acordava. Molhar o pé. Molhar o pé? Você tira a roupa do bebê e se ele não acordar, você só tirando a roupa, molha o pé dele. Ele acorda. Ai, que truque legal, gente. Aí, ó, vocês que estão aí já com um bebezinho pequenininho ou vão nascer. Então, é legal isso. A partir de que momento, amamentando a criança, eu tenho que dar um complemento de alimentação? Na verdade, a partir dos 6 meses. O ideal de amamentação é que seja exclusivo até os 6 meses de idade. Tem estudos que mostram que isso... Eu falo que assim, a amamentação é uma coisa extraordinária. É lógico que a gente tem hoje alimentos que são muito próximos do aleitamento materno. Então, você tem leites aí muito próximo do leite materno. Você tem mamadeiras que imitam o peito. Então, a gente escuta muitas mães falando assim: por que eu vou amamentar? Porque a amamentação é cansativa, é desgastante. Eu falo que a amamenta não é a mãe, é a família toda. Porque às vezes a mãe, ela precisa dormir, descansar para conseguir amamentar à noite. E chega a visita, então a família tem que estar toda entrosada para essa mãe conseguir amamentar. E o que acontece? Mas a gente tem estudos que mostram o seguinte, que crianças que são amamentadas exclusivamente com leite materno, ou seja, sem água, sem chá, sem nada, e depois dos 6 meses, aí você entra misto, papinha, frutinha e tudo isso, até os 2 anos de idade, elas se envolvem muito menos com drogas, tem menos problemas nos relacionamentos, tem menos problemas nos trabalhos, além de ser menos obesas e tudo isso. Mas eu acho que o grande lance da amamentação é realmente emocional. Porque hoje em dia, a medicina está muito moderna e a gente consegue contornar a parte da obesidade, né? A gente tem grandes nutricionistas aí, grandes endócrinos.
A gente tem grandes dentistas que também tratam a parte dentária. Só que, emocionalmente, você nunca consegue deixar teu filho seguro de si igual a amamentação faz. A personalidade da criança se forma até os 2 anos de idade. O caráter se forma ao longo da vida. A personalidade só até os 2 anos de idade. Então, se seu filho vai ser confiante diante da vida, você vai formar isso até os 2 anos. E se você amamenta seu filho, ele se sente amado nesses 2 anos. E ele se sentindo amado nesses 2 anos, porque é através da amamentação que ele se sente amado. E se ele se sentir amado até os 2 anos de idade, ele vai ser uma criança segura de si a vida toda. Então, quando ele forem oferecer drogas para ele, ele vai saber dizer não, porque ele é seguro de si. Ele não é uma criança insegura, imatura. Então, a grande lance da amamentação é muito mais emocional. Porque isso pode determinar a vida do seu filho, a vida toda do seu filho, até a vida adulta. E não só na infância, como é a parte da obesidade e tudo isso. Então, eu acho que a grande importância da amamentação é essa. O ideal é que você amamente exclusivo até os 6 meses e depois até os 2 anos misto. Mas tem mães que não podem amamentar, né? Então, quando a mãe não pode amamentar, não consegue amamentar e tem algum problema na amamentação, daí a gente pode entrar com papinha, com frutinha a partir dos 4 meses de idade. Sempre de preferência fazer em casa as sopinhas, né? Sempre. Não aquelas compradas, industrializadas. Na verdade, aquelas compradas, elas são excelentes, não tem conservante, não tem corantes. Eu acho que o grande problema daquelas industrializadas é o paladar, realmente. Se você faz uma sopinha só de cenoura para o seu filho, ele vai conhecer o paladar da cenoura. E ele vai saber o sabor da cenoura. E ele vai gostar da cenoura a vida toda. Agora, se seu filho come aquela papinha, se você experimentar, vai ser tudo muito próximo o sabor uma do outro. E o que vai acontecer? Ele não vai desenvolver o paladar como ele deveria. E eu acho que esse é o grande problema. Não que ela é ruim para a parte nutricional do bebê ou para a saúde do bebê. É igual a de casa. Mas na questão de paladar, de formação de paladar, você vai dar uma diversidade muito maior se você fizer em casa. Danoninho. Só depois dos 4 anos. Eu falo assim para as mães, dá uma olhada na propaganda e vê que idade de criança tem na propaganda, né? Ele tem conservante, ele tem açúcar, ele tem corante. Então, Danoninho, só depois dos 4 anos. Está fazendo muito calor, sabe? A cidade de Moarama, eu não sei se você enfrentava esse calor lá em São Paulo, mas aqui é muito quente. Quente Prudente. Mas... Eu fiz faculdade em Presidente Prudente. Lá é quente assim? É. Pois é. O que fazer com os bebês? É que nós estávamos no restaurante e o neném estava assim, transpirando, coitadinho. 6 meses, mas estava transpirando. O que fazer? Ventilador, ar... O que fazer com as crianças? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a seguinte. Eu vejo que as mães agasalham demais os bebês. E a gente tem até problemas lá no hospital, às vezes a gente tem casos de crianças que chegam com febre só pela questão do hiperaquecimento, ou seja, de muito agasalho. Você tira a roupa do bebê... A mãe tem medo que o bebê passa frio. Exatamente. Você tira a roupa do bebê, automaticamente abaixa a febre do bebê. E é tão gostoso, eles adoram. Adoram. A febre se dá simplesmente pelo hiperaquecimento, não tem causa nenhuma. Então, além de que você leva esse bebê à desidratação, porque você tira o líquido do corpo do bebê. Então, esses são os 2 grandes problemas de você aquecer demais o seu bebê. Então, primeiro, usar roupas muito mais leves nesses bebês. Eu falo que, para as mães saberem que tipo de roupa usar, elas têm que usar elas mesmas de parâmetro. O bebê ele tem a mesma temperatura corpórea do que a gente. Então, é lógico que ele fica mais deitadinho, então ele sente um pouquinho mais de frio. Então, se a gente está de alcinha, usa uma manguinha curta. Se a gente está de manguinha curta, usa uma fina comprida. Uma a mais por ele estar mais deitado. Além disso, os bebês que estão sendo amamentados só no peito não tem necessidade de água. Porque a primeira parte do leite materno é água. Que mata a sede, né? Mata e pronto. Agora, os bebês que estão usando leites artificiais, que estão dando fórmulas, tem que ser dado água durante o dia para esses bebês, tá? Em questão de ventilador, ar-condicionado. Pode ser usado? Pode. Não vai fazer mal para o bebê. Desde que... Qual é o problema do ar-condicionado? Do ventilador não, mas do ar-condicionado. Ele resseca muito ar. Então, usar sempre com um umidificador junto. E, durante o dia, deixar respirar esse ambiente. Por quê? Abrir as janelas, deixar respirar. Porque o umidificador, apesar de umidificar o ar, ele forma uma camada em cima das paredes de umidade. Isso pode formar um mofo que para a gente é imperceptível, mas para o bebê não. Então, deixar
durante algumas horas deixou com ar-condicionado e umidificador, deixa algumas horas também, as horas mais frescas do dia, deixa aberto aquela sala para que ela possa tomar ar e secar muito bem. Você tendo esses cuidados não tem problema. Outros mitos que as mães têm também é que mão e pé gelado de bebê é frio. Os bebês não têm circulação ainda formada nas mãos e nos pés, então eles são mais gelados mesmo, isso não é frio. Soluço também não é frio. Eu falo para minhas mães assim, eles não soluçavam na sua barriga, né? E eles não estavam com frio lá dentro. É porque eles não têm ainda o amadurecimento de um músculo que a gente tem chamado diafragma. Então eles acabam soluçando muito mais mesmo. Dá o peito, ou se o bebê não está em aleitamento materno, dá um pouquinho de aguinha, vai parar. E bebê com frio chora. Bebê com calor não, ele desidrata. Então tomar muito cuidado com isso, né? Trocou a fralda, deu mamar, deu carinho, o bebê ainda está chorando, pode ser frio. Agora, se o bebê não está chorando, está suando, ele está desidratando e você pode não perceber isso. Ai, que bacana essas dicas, gente. Adorei, sério mesmo. Mas ficou muitas perguntas para trás, porque as crianças, nossa, são tão pequenininhas. Mas olha, tem muitas perguntas que envolvem, né? Esses pequenininhos, que são maravilhosos, são lindos. Eu sou apaixonada por criança. Eu quero agradecer o teu carinho e tua atenção para com o programa Nossa Casa. Breve ela estará com o consultório dela. Por enquanto ela está atendendo no Hospital Semil, né? Eu fico muito feliz em poder receber, né? Poucos pediatras passam pelo programa Nossa Casa. E é muito gostoso, porque nós sempre temos perguntas a fazer a respeito deste assunto. Porque tem o bebezinho recém-nascido, depois vai... O pediatra atende até que idade? Na verdade, pela Sociedade de Pediatria, até os 18 anos, né? Mas até por causa da Secretaria pela Secretaria da Saúde, eles falam até os 12 anos de idade. E isso os hospitais respeitam até os 12 anos de idade. Mas o ideal, a consulta periódica, seria até os 18 anos de idade. Bacana. Muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado o meu convite. Que Jesus abençoe você grandemente. Obrigada. Seja bem-vinda à cidade de Umuarama, que eu faço votos que você acostume. Obrigada, estou adorando aqui. Beijo para sua filha. Obrigada, eu dou sim.